boa noite. Meu nome é Zilan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. O programa dessa noite ainda é sobre as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional baiana. Nós vamos falar essa noite com a candidata a vice-presidente, Cristiane Gurgel. Cristiane, é um prazer tê-la aqui no Jogo do Poder com a gente. O prazer é todo meu, Zilan, pode ter certeza. Antes de a gente entrar nos assuntos mais da eleição e tudo mais, vamos conhecer um pouco a pessoa de Cristiane. E aí eu lhe pergunto aquela velha e clássica pergunta: quem é Cristiane? Cristiane é uma advogada, antes de tudo, advogada militante, professora há muitos anos da Faculdade de Direito da Universidade Católica, uma militante de direitos humanos. Cristiane é aquela dedicada à profissão que escolheu e dedicada à classe e dedicada à cidadania através da militância com os direitos humanos. Deixa eu lhe perguntar um pouquinho antes. Por que você escolheu a advocacia? Você já tinha algum advogado na família, não? Olha, eu acho que é vocação. Não tinha ninguém na família, mas na época, eu lembro que na época de escola já me chamavam de advogada. Onde existia um conflito, Cristiane pode resolver. Era muito interessante. Em casa também, viu? Essa confissão aqui. Até hoje eu sou aquela que é a referência para venha solucionar, você acalma aqui. E isso foi se transformando realmente dentro de mim, fortalecendo, né? A gente vai se fortalecendo com isso e até as brincadeiras na época de criança. Mas você não é de Salvador, você é do interior do estado da Bahia, né? Sou Juazeiro da Bahia, com muito orgulho, com muita alegria. Minha infância é boa no interior. Imagino que sim, mas de qualquer forma essa coisa do pessoal do interior achando já que você é advogado, você acabou nem teve alguma outra opção na escolha, não? Não, eu sempre quis ser advogada, sempre fui apaixonada pela arte, pelas artes, sempre. Tive muita paixão pela dança, pela arte cênica, sempre foram coisas... Mas isso é importante para o direito, né? Sobretudo pela exposição que a gente tem, né? E durante a faculdade, Zilan, eu consegui conciliar isso. Muito. Fazia meu balé clássico, fazia o teatro também, arte cênica. Quando saí da faculdade, continuei. Tive sempre essa, vamos dizer, essa ligação direta. Então eu já sei de onde é que vem essa sua simpatia do teatro mesmo. Tá vendo? Viva o teatro. Agora, me diga uma coisa, nesse processo aí da advocacia, o que você diria, por exemplo, para o nosso telespectador que está querendo fazer ou não sabe se vai escolher advocacia ou não, porque muita gente fala mal da advocacia hoje. O que você diria para eles? A advocacia, ela está... Eu começaria dizendo o seguinte... que a advocacia, para mim, tem uma grandiosidade humana na profissão, antes de tudo, que é encantador. É o que me fascina, é a grandiosidade, a dimensão humana da advocacia. E em sala de aula, como professora, advogada, né, advogada, professora, eu levo para a sala de aula essa valorização da advocacia. Eu encorajo os estudantes, para aqueles que têm vocação, que querem conhecer a advocacia, que abracem a advocacia, né, diante da sua importância, não só para a realização da justiça, mas a advocacia para a realização da justiça e da cidadania. A advocacia e cidadania estão muito próximas. Acho que, eu digo também sempre, né? Quando eu defendo as prerrogativas da advocacia, eu me sinto defendendo as prerrogativas da cidadania. Eu vou falar a gente vai falar um pouco de prerrogativa, mas depois. Tá. Mas, assim, você não acha que hoje em dia a maior parte dos estudantes, das pessoas que estão ingressando nas faculdades de direito, que são inúmeras hoje, estão mais pensando em concurso público, como se a advocacia fosse uma profissão de segunda classe. O bom é ser juiz, o bom é ser promotor, delegado, qualquer coisa desse gênero. O que é que você tem a dizer para esse povo que pensa isso? Interessante, é verdade. Eu, como professora, identifico isso. Então, eu acho que a gente precisa de um resgate urgente, não é? Ou um fortalecimento urgente da valorização da nossa profissão, que agora foi agravada, sem dúvida, por conta da pandemia. A gente precisa resgatar essa valorização, esse fortalecimento. Precisamos, e aí é que passa, né, na valorização. Acho que essa expressão
ela é poderia responder a sua pergunta. Há uma certa desvalorização. Então, a gente precisa ter esse resgate da valorização da advocacia, principalmente nos jovens, não é? Que tem o receio daquela advocacia autônoma, né? A advocacia onde você se lança como um profissional liberal. É por isso que é desse processo de resgate que você resolveu contribuir com o seu tempo para a OAB, porque você já ingressou na OAB já faz algum tempo também. Já faz algum tempo. Acho que também por conta disso. Minha história com a Ordem é uma história que vem de muito tempo. Conte pra gente um pouquinho. Boa, vamos lá. Eu, na verdade, ao assumir a advocacia, eu também assumi defender a classe, né? Não me conformava só no exercício da profissão, mas entendia que sua grandiosidade era tanto que tinha que defender também a classe. E também eis a minha ligação com direitos humanos, né? Então, eu venho de lá, de trás da gestão de Thomas Bacelar. Querido Thomas, fui presidente da Comissão de Direitos Humanos na gestão de Thomas, depois fui presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem na gestão de Saul Quadros, fui conselheira estadual também, me afastei da Ordem após esse período, mas continuei defendendo em defesa da classe junto ao Instituto dos Advogados da Bahia. Estava como diretora cultural, sou diretora da Escola Josafá Marinho, que está ligada ao Instituto dos Advogados da Bahia. Sou também presidente da Comissão de Direitos Humanos do IAB, Instituto dos Advogados, e também hoje conselheira da ABAT, Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas, mas também fui diretora cultural na gestão anterior da ABAT e nessa também me afastei por conta da campanha. Então, essa é minha trajetória em defesa da classe e ao lado das instituições, não é, que estão em defesa da classe, na tutela da classe, das prerrogativas da nossa profissão. Agora, o que você falou um pouco da sua trajetória é que você passou por diversos grupos, me parece, né? Que Saul foi um grupo distinto de Thomas, depois veio o Luiz de Viana, que é um grupo distinto deles, apesar de aglomerar algumas pessoas. Como é que foi essa sua trajetória passando por essas vamos chamar de linhas, assim? Isso, bacana isso. Sem dúvida, a gente passando por essas trajetórias, passando por esses caminhos, né? E você lembra muito bem, eu passo por Thomas, depois venho para a Saul e agora a união desses grupos só tem a agregar e também a me sentir hoje preparada para esse desafio. Então, toda essa longa trajetória hoje me faz sentir mais fortalecida para aceitar este desafio, mais preparada para aceitar esse desafio. Eu vou provocar um pouco em relação a esse desafio, mas nós vamos fazer isso no próximo bloco, tá certo? Vamos lá. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, essa noite conversando com Cristiane Gurgel, que é advogada, professora, tem uma longa trajetória como advogada e como integrante da OAB. E nós vamos falar um pouco da sua vida agora na OAB e os planos da campanha, que ela também é candidata a vice-presidente. Então, Cristiane, no bloco passado a gente ficou falando um pouco dessa sua visão dos diversos grupos. Você não acha, por exemplo, que agora, apesar de você já ter passado por diversos grupos, na realidade, as duas chapas que estão inscritas até agora, me parece que são pessoas do mesmo grupo que se separaram momentaneamente. E o que é interessante, talvez o mais difícil dessa campanha, que talvez seja a campanha mais difícil de todas, é que todas as chapas são pessoas maravilhosas, né? Sim, sim, claro. Essa união desses dois grupos, né, desses grupos, somente vem fortalecer e também reafirmar a ideia de união pela advocacia. Eu diria que é fantástico, né? Dois grupos que estavam em estradas diferentes, mas com valores, com propostas, princípios em sintonias. E eu me sinto extremamente feliz de ser
uma mulher, e do outro lado, Daniela Borges, também como aquela mulher que, eu brinco assim, somos imãs femininos, né, de dois grupos que estavam em estradas distintas e nós conseguimos. Você está falando de dois grupos dentro do mesmo grupo da mesma chapa, sua. Isso. Mas eu falo da outra chapa também, você é do mesmo grupo, basicamente. Ah, certo, isso. E são pessoas ótimas em todos eles, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente... É o pleito, é a democracia, né? Claro. Mas eu acho que talvez a grande vitória, independente de qualquer que seja o resultado, é que vai ser a primeira mulher presidente da OAB depois de 80 e poucos anos de história da OAB. Eu acho que essa talvez seja uma conquista das mais maravilhosas. O que é que você acha disso? Eu vou lhe dizer, isso que você falou também foi um dos grandes estímulos que me serviu a este momento. Porque, sem dúvida, a gente vai ser um marco histórico, né? A presidência da Ordem dos Advogados por uma mulher, um marco histórico, e participar deste momento como a possibilidade de duas mulheres, não é? No comando da OAB Bahia. Então, nessa história de quase de 90 anos do sistema OAB, nós tivemos 10 mulheres presidentes da Ordem e podemos fazer uma história maior, né, grandiosa aqui na Bahia com duas mulheres. Agora, eu queria conhecer um pouco da história de como se chegou a isso, porque na realidade eu tenho conhecimento, e já foi declarado aqui no nosso programa, que havia um acordo na eleição passada, de que o atual presidente, aliás, parabéns à gestão dele, fez uma ótima gestão, Fabrício não concorreria a um segundo mandato e o candidato natural seria outra pessoa. Isso já estava praticamente acordado. Mas aconteceu uma turbulência no meio do caminho e aí se lançou uma chapa diferente. Como foi esse processo? Vamos lá. Quanto à existência desse acordo, eu vou ser altamente sincera aqui, eu desconheço até por conta do meu afastamento, né, da Ordem durante esse período. Mas posso lhe garantir que isso aconteceu através de um espaço realmente democrático. Eu decidi isso, Cristiane decidiu estar aqui. Né? E eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Eu, enquanto mulher, enquanto advogada, enquanto minha trajetória, tudo isso me permitiu decidir estar aqui. Né? Não houve nenhum impulso ou uma decisão de um terceiro ou de 1, 2, 3. A decisão é minha enquanto mulher, né? Minha enquanto advogada e a serviço da classe. Bem, foram vários nomes colocados, né? Vários nomes, várias pessoas se apresentaram. Né? Foi uma construção democrática, foi uma escolha de grupos, né? Grupos que se formaram, né, e escolheram e ofereceram seus possíveis representantes. E aí saiu o meu nome, saiu de Daniela. Então, por nossa própria trajetória, e digo para você, participou desse pleito, participou dessa escolha, tanto aqueles que estão no sistema da Ordem, como aqueles que não estavam no sistema da Ordem, mas lutavam por ele, não é? Lutam por ele, como o próprio grupo que estava fora, né? Vamos dizer assim, o grupo Saul e Menezes, né? Falam assim, Saul e Antônio Menezes. Então, não só eu estou dando como exemplo, mas a gente teve aí diversos nomes colocados, foram ouvidos conselheiros estaduais, foram ouvidos conselheiros federais, foram ouvidos presidentes de subseção, até se chegar ao nome de Daniela e de Cris. Agora, você, como mulher, sua experiência como mulher no convívio da Ordem dos Advogados, você já passou pelos diversos grupos e você não acha que a Ordem sempre foi extremamente conservadora e ela precisava desse sacolejo que vocês estão dando agora? Silão, veja só, eu venho observando, né, a evolução da Ordem, venho observando seus trabalhos e a eleição passada, ela já foi um marco para a questão da paridade, porque a própria eleição, ela já trouxe a paridade, né? Hoje a Ordem, para minha alegria e também
para a minha decisão, vamos dizer, para estimular a minha decisão, a OAB ela conta com direções femininas, né, nos seus segmentos, dentro dos seus segmentos. Exemplifico, a líder das prerrogativas, né, da Procuradoria das Prerrogativas, é uma mulher. O Tribunal de Ética Disciplinar são 3 mulheres à frente. A Escola Superior de Advocacia, a diretoria-geral, é de uma mulher, né? A diretora é uma mulher. Trago aqui também conselheiras federais, como Daniela Borges e Ilana, são mulheres. A secretária-geral da Ordem, também mulher. Né? Já é isso já é. Assim. Então, tem esse diferencial. Não começa, vamos dizer, tudo não começa agora. Né? Essa paridade, essa marca feminina, desde as eleições passadas, a gente inclusive, a candidata a presidente da outra chapa, que é a Ana Patrícia, ela surge como vice-presidente na atual. Isso. Ou seja, é tudo saindo da mesma origem. É por isso que eu queria saber qual foi o processo que acabou culminando nessas 2 chapas femininas. Eu acho que você mais ou menos deu uma ideia. Mas você ainda acha que ainda tem algumas, digamos assim, algumas barreiras a serem ultrapassadas do ponto de vista da mulher presente na advocacia? Porque eu acho que ninguém tem dúvida hoje da capacidade das mulheres de gerir, né? Ninguém pode ter dúvida. Pensar. Não é? Nem pensar. Mas você acha que ainda tem muita resistência dos mais antigos, talvez? Eu acho que a gente precisa avançar mais, não é? Porque é um resgate aí que, eu diria, é um resgate tardio da nossa própria sociedade. Né? É tardio. Há barreiras para a mulher, que são barreiras evidentes, mas eu acho que muitas foram ultrapassadas. Acho que cabe a nós, mulheres, não esperarmos abrir as portas, mas nós temos que empurrar esta porta. E eu acho que isso está acontecendo agora. Então, está havendo esse estímulo. Perceba que Daniela Borges, que foi a que liderou o movimento de paridade de gênero nas eleições, que resultou, não é, essa paridade para o Brasil todo, ela foi uma das grandes lideranças disso. Como presidente da Comissão Federal da Mulher, não foi? Ela é presidente da Comissão Nacional da Mulher, exatamente. Ela liderou esse projeto que hoje refletiu no Brasil todo. Então, a partir desse movimento, dessa paridade que hoje é para a OAB, todas as seccionais do Brasil, perceba o resultado que está tendo para estas eleições. As mulheres se apresentam no Brasil frente à direção da Ordem em todo o Brasil. E o projeto de vocês, ela vai avançar nessas conquistas da mulher? Ah, não tenho dúvida. Nossa. Você pode me dizer alguma coisa assim que vocês estão imaginando fazer? Nós tivemos uma construção, estamos tendo uma construção muito bacana, que é uma construção coletiva. Antes de responder de forma específica o que você me perguntou, a gente está ouvindo cada segmento da advocacia. Fizemos reuniões com a advocacia criminal, com a advocacia trabalhista, com a advocacia de família, com a advocacia negra, com a advocacia de juizados, enfim, diversos segmentos. Além disso, uma preocupação de advocacia da mulher, a mulher advogada, fizemos reuniões, queremos ouvir, queremos construir. Já construímos propostas, mas queremos avançar. Porque é como a gente diz, essas propostas que foram construídas, inclusive com o segmento da advogada mulher, ligada às suas dores, os seus problemas específicos, às suas peculiaridades, não é? A gente tem que avançar e a gente não vai afirmar, está tudo pronto. Não, porque a gente vai continuar construindo. Né? A OAB, a gente não propõe uma OAB Cristiane e Daniela. A gente propõe uma OAB participativa, coletiva e que a gente continue construindo. Nós vamos fechar esse bloco agora e já vou deixar uma pergunta para o próximo. Eu queria saber como é que vocês vão cuidar daquela mulher negra, advogada, mulher negra, LGBT.
que são sempre os focos de grande importância que a gente precisa atentar. Mas eu quero essa resposta no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder. Depois dessas mensagens, rapidinho, Cristiane Gurgel vai responder. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Cristiane Gurgel, que é candidata a vice-presidente nas próximas eleições da OAB, que vai acontecer agora em novembro. Cristiane, no bloco passado ficou a pergunta, né? Qual vai ser o papel da ordem, se caso vocês sejam vencedoras, em relação à advogada, mulher, negra, LGBT, que reúne todos os grupos oprimidos ainda nesse país? Muito bem, Islã. É uma pergunta muito importante. Eu tenho uma trajetória em defesa dos direitos humanos, estudo defesa em direitos humanos, sempre foi uma grande preocupação minha, esses segmentos de minoria, esses segmentos oprimidos na nossa sociedade, que sem dúvida carregam problemas muito maiores. E recentemente eu tive no evento do Shopping da Bahia, da diversidade. Sim. E fiz uma palestra no evento da LGBTQIA+, e as relações de trabalho. E isso me permitiu debruçar sobre o que fazer, né? Como enfrentar esses desafios dessa camada da sociedade dentro das relações de trabalho. Então, em primeiro, na ordem, a gente vai ter uma preocupação com a diversidade. Já começa agora a nossa grande preocupação pela diversidade, até porque nós duas somos mulheres e conhecemos muito bem os desafios de um segmento da sociedade que sofre preconceito, discriminação. Eu vou fazer só um parêntese. Eu sei que esse assunto, inclusive, Daniela, que é candidata a presidente, já repercutiu diversas vezes. O assunto em si não me interessa, mas me interessa a razão disso. Ela fazendo a sustentação oral no Supremo. Sim. Foi, de certa forma, administrada pelo Estado, eu acredito muito pelo fato de ser mulher. Eu acho que isso motiva vocês a realmente enfrentar esses problemas de uma forma muito veemente, não? Muito interessante sua pergunta, porque tem muito a ver com o que a gente está falando. Daniela, quando ela conta esse episódio, ela diz que sentiu exatamente isso, né? A condição de mulher ali. E aí, ao contar... E ela é branca. Imagine se ela fosse uma mulher negra e LGBT naquela mesma circunstância. Exatamente. Como é que nós temos que mudar esse país? Os agravantes. Não é? Não é? Os agravantes. Se não há sensibilidade e projetos para isso. Não é? E aí ela conta que naquele momento, né, que ela sentiu aquela represália, aquele momento de pressão, ela respirou e disse: eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho que terminar essa sustentação. Veja o foco, não é? Eu tenho que terminar essa sustentação. Ela viu ali o tempinho que faltava para ela, 8 minutos. Quando ela estiver aqui, ela vai contar mais detalhes. Eu quero saber. E direitinho. Uhum. Ela viu ali, faltam 8 minutos. E aí, ela disse que o confesso que, quando você confessa alguma coisa a alguém, normalmente requer aquele sentimento de aproximação. Então, confesso a você, Zilano, converso ao senhor. Né? Então, ela disse que veio. Confesso a vocês que foi interrompida. E o advogado, a advogada, na tribuna, não pode ser interrompido. É lugar sagrado. Não se interrompe. Então, ali, a prerrogativa dela foi violada e ela segurou a onda, disse: faltam 8 minutos, mas vou levar até o fim. É o que eu posso, aí ela diz, né? E pedir desculpas. Peço desculpa, é o que eu posso fazer agora. Mas retomando o assunto, aí ela retomou o tema, levou até o final, conseguiu virar o jogo. Ele próprio, Marco Aurélio, pediu vista e, no final, venceu o processo. Então, é isso que nós temos que ter. Foco, determinação, segurança. Luta. Luta. E vocês vão lutar em que direção? É isso que eu quero saber. Boa. Direção da defesa da advocacia e da cidadania.
É essa a direção, essa é a primeira direção, esse é o caminho. Defesa da advocacia, valorização da advocacia, fortalecimento da advocacia. Como vocês planejam fazer isso? Nós vamos fazer isso, como a gente disse, uma construção coletiva, observando os desafios gerais da advocacia, que conhecemos, sabemos, vem se repetindo ao longo do tempo, foram agravados agora na pandemia, sem dúvida, os desafios, mas, sobretudo, conhecendo e se sensibilizando e trazendo proposta e trabalho para segmentos, os diversos segmentos da advocacia. Compreender as peculiaridades do segmento da advocacia trabalhista, da advocacia civil, da advocacia família, mediação, juizados. É preciso essa aproximação e essa sensibilidade para esses desafios. Por isso que a gente tem que contar com essa construção coletiva. Obviamente que a pandemia ressaltou alguns dos pontos importantes da situação da advocacia. Talvez o telespectador ache que o advogado normalmente é aquele que anda no carro bonito, com ternos caros. Pode até ser verdade para alguns, mas para a grande maioria eles não são, digamos assim, advogados no estilo antigo. Eles são advogados no estilo novo, que é chamado de operador do direito, que eu chamo cada vez mais de operário do direito, que tem condições de trabalho aviltadas e, sobretudo, valores pelo seu trabalho aviltado. Vocês têm alguma ideia de como vocês vão enfrentar esse problema que é específico, que é importante? Inclusive, fazendo um parêntese e parabenizando o presidente da CAAB, porque durante esse período de pandemia ofereceu inúmeras cestas básicas, de alimento básico, e coisa que seria jamais imaginado que advogado fosse precisar de auxílio de cesta básica. Isso é meio complicado e precisa ser enfrentado isso de forma clara, não? Impactante, não é? Eu também acompanhei o que a CAAB vem fazendo e realmente houve essa assistência aos advogados, às advogadas que realmente sentiram aí o peso, inclusive agora na pandemia, gravíssimo, né? Os desafios são altíssimos, os problemas são graves e eu acompanhei isso realmente, a CAAB, e lhe digo, na ABAT, a Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas, da qual eu faço parte, eu também estive próxima desse trabalho social com os advogados, distribuímos cestas básicas para advogados e advogadas trabalhistas que assim se colocavam. O pior de tudo é que o advogado trabalhista se constitui numa classe de prejuízo maior. Porque, além de todos esses aspectos que nós conversamos, eles estão sofrendo os impactos da reforma trabalhista, que, aliás, foi considerada parcialmente inconstitucional recentemente. Exatamente, né? Grande vitória. E como é que você acha que... Você acha que vai dar tempo de enfrentar todos esses problemas e gigantes problemas? Nós temos que enfrentar. Porque, de certa forma, não foi enfrentado anteriormente. Eu acho que agora só mulheres para poder enfrentar esses problemas, não? Eu concordo com você, só mulheres para enfrentar esses problemas. Uhum. Estamos prontíssimas para isso, temos que contar também com toda a advocacia, temos projetos para isso, como o SOS Advocacia, pensando nisso, pensando nessa parte da advocacia que se encontra no desamparo mesmo, por conta até da pandemia, com o agravamento da pandemia, se encontra à margem também da advocacia, vamos dizer assim, que está tendo um retorno financeiro. A situação é grave, Islã, é grave. Tem advogados e advogadas realmente. Olha, vamos lembrar de um grupo aqui, pautista. Os advogados e advogadas que vivem de pauta, de audiência. Vamos explicar um pouco para o telespectador o que é? Vamos. Mas vamos aproveitar para ter um pouco mais de tempo, nós estamos chegando ao final desse bloco. Vamos falar sobre a questão do pautista no bloco que vem. Tá certo. E o telespectador fica aí para você saber quem é o pautista e qual é o problema que ele tem. Até já, voltamos aqui no Jogo do Poder com Cristiane Gurgel. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Cristiane Gurgel, candidata a vice-presidente nas próximas eleições da seccional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil. Cristiane, no bloco passado a gente ficou de falar dos pautistas. Primeiro vamos explicar ao telespectador o que é o pautista e depois quais são os problemas dele, né? Vamos lá.
O pautista é aquele advogado ou advogada que vive de fazer audiência, né? Pautas de audiências, a gente chama de pautista. Então, audiências na Justiça do Trabalho isso é muito comum, né? Muito comum, porque todo o processo trabalhista gera audiência. Por isso que a gente também fala que somos uma grande família, mas é porque a gente se vê muito, porque sempre tem audiência. Então, os pautistas, esse segmento da advocacia que vive de fazer audiências, inclusive audiências de outros estados, de outras cidades. Agora, na pandemia, não tiveram trabalho, ficaram sem trabalho, né? Número 1, porque houve um período que a justiça parou total, fechou completamente suas portas. Foi o pânico. E depois as audiências passaram a ser telepresenciais. Agora, a Justiça do Trabalho, por exemplo, está retornando, né, as audiências presenciais. Vamos dizer, já está existindo aí um programa de retorno, e várias já retornaram. Mas passamos aí um período somente audiência telepresencial. Então, Zilane, se você era um advogado lá do Rio de Janeiro, por exemplo, que precisava do pautista aqui em Salvador, a audiência telepresencial você não precisa mais, não é? Sessão também, as sessões estão sendo sessões no tribunal, estão sendo telepresenciais, você já não precisa mais do pautista. Então, esse é um dos exemplos de um segmento da advocacia que foi muito prejudicado. Isso não é um pouco de obsolescência por causa da tecnologia? Talvez aconteça isso com a vinda de programas de inteligência artificial e essas questões. A OAB se preocupa com essas questões? A Justiça 4.0, processo 100% digital, tem uma preocupação, a gente tem uma grande preocupação com isso. Inclusive, recentemente, eu dei uma palestra sobre Justiça 4.0, 100% processo digital. É uma realidade que já está aí se desenvolvendo. O processo 100% digital hoje já pode ser opção, mas tem que ser opção de ambos, dos advogados de ambas as partes, né? Então, ambos têm que aceitar o processo 100% digital. Eu tenho uma preocupação muito grande com o seguinte, resumindo, acho que a gente vai precisar do devido processo legal digital. Com conceitos e princípios jurídicos distintos e específicos? Nós temos... Quais são os pilares do exercício da nossa profissão? Os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, do acesso à justiça. Esses princípios, neste momento, eles estão sendo, vamos dizer, postos em desafio. Então, vai chegar um momento... Você está sendo tão simpática. Eu diria que eles estão desrespeitados, sendo desrespeitados à escancara. Às escancaras, eu acho que eu estou sendo bem... Estão sendo... Política, está sendo política. Eu diria, talvez até professoral. Talvez professoral. Mas a minha preocupação, Zilane, com esses princípios, e agora nós vimos isso na pandemia, né? Porque... em face das audiências telepresenciais, do processo caminhar digital, do afastamento do juiz, do afastamento da própria justiça enquanto sua estrutura ali, tudo se transformou no mundo digital. Aí tivemos, na verdade, o devido processo legal de cabeça para baixo. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, qual era e continua sendo, né, um dos grandes desafios? Os procedimentos, eles não são uniformes. Nós temos procedimentos distintos. E isso causa ansiedade, angústia ao advogado. Não é? Então, essa é uma preocupação, a gente tem que focar nisso também. E aí, volta a dizer, mas a realidade da advocacia trabalhista, ela tem uma realidade diferente daquela da advocacia civil, que é diferente dessa. Temos desafios que são os mesmos, mas a gente precisa ter esse olhar diferenciado.
eu acho que talvez na base de todo e qualquer desafio está na formação do próprio advogado. E eu não sei se o telespectador sabe, mas a OAB ela é responsável pela fiscalização das escolas de direito. De certa forma, atua muito com isso. E você não acha que a OAB tem sido um pouco omissa em relação a isso, dada a quantidade enorme de faculdades sem prestígio, para usar talvez uma expressão bem amena? Olhe, nessa longa trajetória junto à classe, em defesa da classe, eu vou lá para trás, quando eu estive na ordem. Não é tão atrás assim, não, que você não tem idade para isso, mas vamos lá. É que eu comecei adolescente, né? É verdade. Quando eu fui lá na época de Thomas, na época de Saul, já via essa. Mas a gente tem que tomar cuidado até com essas brincadeiras, você sabe, porque hoje em dia fazer qualquer brincadeira com a idade também é uma certa forma de preconceito, né? Temos que ter cuidado. Sim. Mas também não precisamos exagerar aqui, que aqui você entendeu a ideia. Exatamente. E durante esse período, né, a gente, desde lá, já se percebia essa preocupação com a multiplicação desenfreadas das faculdades, né, sem um controle realmente adequado. Então, desde lá atrás, a ordem, eu posso lhe garantir, a ordem exerce, assim, diante do seu papel institucional, essa fiscalização, esse seu papel, eu acredito que ela tenha se empenhado, sim. Tenha se empenhado, precisa avançar, né? A gente precisa ser mais, vamos dizer, é preciso que haja um observatório mais forte de tudo isso. Porque, de fato, você, de alguma forma, tem razão, não é? Essa multiplicação de faculdades, é preciso que haja um controle maior, é preciso que haja uma adequação maior, e a gente está ainda aí com um grande desafio para debater, para evoluir na discussão, que são as faculdades à distância, né? Não é? Esse é outro problema. E um resultado, ou digamos assim, um subproduto dessa circunstância é que nós temos agora uma classe diferente de pessoas, que são aqueles bacharéis que tiveram 5 anos de formação e que não conseguem passar no exame da ordem. E que profissão eles têm? Eles estudaram, fizeram um curso superior, mas não têm profissão nenhuma. E eu sou terminantemente contra qualquer discussão em acabar o exame de ordem. Isso tem nos países sérios do mundo, isso tem. O que devia ter era também exame para ser médico, para ser enfermeiro e etc. Agora, a minha pergunta é, e o que acontece com essas pessoas que investiram em 5 anos de faculdade, não tiraram, não fizeram e não passaram no exame da OAB, eles são profissionais de quê? E são quase 5 milhões de pessoas no Brasil hoje. São os bacharéis em direito. Em nada, né? Bacharéis em nada. São os bacharéis em direito. Porque não pode exercer a profissão. Exato, mas aí o universo do direito, o universo de profissões, não é? É um grande universo Os Estados Unidos têm uma figura que chama o paralegal, que auxilia o advogado e ele atua plenamente nos processos. Agora, nós não temos essa figura aqui no Brasil. Você acha que a gente pode achar um meio termo para esse pessoal? Eu acho que a gente pode, eu acredito, na verdade, que a gente precisa, número 1, exercer um papel, seja enquanto sociedade civil organizada, deve ser uma preocupação da própria sociedade com os futuros bacharéis de direito. Inclusive eu, como professora, sempre aliei minha advocacia com o magistério, estou dentro da academia e ali tudo começa. Ali a gente começa, na verdade, a formar o profissional do direito ali na academia. Então, ela é o grande, vamos dizer, o templo, né, do direito, ela é o templo das profissões do direito, ali vão se formar. Então, deve existir um olhar muito cuidadoso, não só para a advocacia, para os futuros advogados e advogadas, mas para todos os operadores, operadoras, operários do direito, né, os profissionais do direito. Isso começa na academia.
E são muitos detalhes aí, não é? Desde você perceber no corpo docente, no corpo discente, o propósito da academia. E mais, resgatar ou fortalecer a importância que se tem à faculdade de Direito. Não só para futuros advogados e advogadas, mas para toda a justiça. A justiça, ela está lá e vai ser ocupada, né, por aqueles egressos das faculdades de Direito. Então, lá é a casa onde se educa. E a gente precisa ter esse olhar bastante apurado. Cristiane, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do programa. Temos pouco tempo e eu gostaria de reservar esse minutinho final para você dar um recado ao advogado que está assistindo esse programa de por que ele deve votar na sua chapa. Muito bem. Bem, nós formamos o movimento União pela Advocacia. Essa união no sentido de valorizar mais a classe, de fortalecer a classe, de encorajar a classe e de reafirmar que a advocacia tem sua grandiosidade no universo de profissões. E nós, duas mulheres que temos uma trajetória de exercício da advocacia, de servir a classe, nós estamos empenhadas a realmente realizar o que agora a gente propõe. Uma advocacia mais forte, mais valorizada e respeitando a diversidade, um compromisso com todos esses pilares da cidadania. Muito obrigado, Cristiane. Obrigada a você, muito obrigada. O telespectador advogado que vai votar nessas eleições, atenção às duas chapas. As duas chapas têm pessoas fenomenais. Faça a escolha consciente e vamos participar da próxima administração, seja lá quem ganhar. Até a próxima semana. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.